Oi, pessoal! Que bom estar aqui com vocês de novo no Camp Kids, enquanto nós estamos descobrindo como podemos seguir a Jesus aqui, ali, em todos os lugares. Nós contamos muitas histórias e aventuras enquanto exploramos a ideia de fé. E você se lembra, né? Fé é acreditar no que você não pode ver porque você confia em Deus. É preciso ter fé para seguir a Jesus e viver da maneira que Ele nos ensinou a viver a cada dia. Podemos crescer em nossa fé na medida que descobrimos mais e mais sobre Jesus e colocamos a nossa confiança nele. E o versículo desse mês nos ajuda a caminhar nessa direção. Vocês querem ler comigo? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Quer dizer que a fé é um presente de Deus para a gente. E que presente, né? Mas tá bom, vamos lá. Ultimamente, nós temos passado um tempo grande no livro de Atos. O livro de Atos é o livro que conta a história da igreja primitiva, logo depois que Jesus morreu lá naquela cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus para estar com Deus. A igreja primitiva cresceu rapidamente e parte disso foi porque o apóstolo Paulo viajou milhares de quilômetros e começou muitas novas igrejas. Paulo compartilhou as boas novas sobre Jesus com muitas e muitas pessoas. No entanto, isso perturbou os líderes religiosos e também as autoridades romanas. Paulo contou a história de Jesus em todos os lugares que foi, mesmo quando isso colocou a sua vida em perigo. Várias vezes, Paulo foi preso apenas por compartilhar as boas novas sobre Jesus. E essa história que a gente vai conhecer hoje aconteceu durante o tempo em que Paulo foi preso em Jerusalém. Paulo foi levado ao governador em Cesareia e ele foi mantido lá por 2 anos. Gente, é muito tempo. Paulo declarou que era um cidadão romano e por isso ele tinha o direito de ter um julgamento justo perante o governador César. Mas isso queria dizer que ele tinha que fazer uma viagem épica e muito perigosa pelo mar até Roma. Durante o caminho para Roma, Paulo e vários outros prisioneiros foram entregues a um comandante chamado Júlio. Os homens velejaram, parando em cidades costeiras ao longo do caminho. Mas o inverno estava próximo e o clima estava ficando bem complicado. O navio chegou a um porto chamado Bons Portos. Enquanto o navio estava seguro no porto, Paulo avisou a Júlio e a tripulação sobre o clima. Olha lá. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Olha só, Paulo estava avisando. Acho que não é legal a gente sair com esse mau tempo aí. Mas o piloto, e o dono do navio discordaram de Paulo. Eles queriam continuar navegando em vez de ficar parados ali no porto onde eles estavam seguros. E Júlio ouviu o piloto e o dono do navio, em vez de Paulo. Quando um vento suave do sul começou a soprar, ou seja, quando o tempo deu uma melhoradinha, eles navegaram mais uma vez. Mas em pouco tempo, a brisa suave se transformou em um vendaval com a força de um furacão. E o navio foi arrastado pelas ondas, levado pelo vento. Os marinheiros temiam que o navio se despedaçasse e afundasse. Então, eles jogaram toda a carga no mar para aliviar o peso. Praticamente todo mundo perdeu a esperança. Mas a fé de Paulo era forte e ele ficou na frente da tripulação e dos passageiros para incentivá-los. Olha só o que Paulo disse para todos eles. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem eu adoro.
dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Naquela noite, 14 dias depois dessa tempestade terrível que eles estavam enfrentando, o navio se aproximou da costa. Os marinheiros ficaram com medo de bater nas rochas e então lançaram as âncoras para manter o navio no mesmo lugar. Pouco antes do amanhecer, Paulo encorajou os passageiros e a tripulação novamente. Ele lhes disse para comerem um pouco de comida, para se fortalecerem. Eles tinham passado muito tempo sem comer. E ele garantiu a todos que estavam a bordo que chegariam à terra com segurança, que ninguém seria prejudicado. Quando amanheceu, o navio atingiu um banco de areia. O navio começou a se despedaçar. O comandante Júlio ordenou que qualquer um que soubesse nadar se atirasse ao mar e fosse para a costa nadando, e todos os outros que não soubessem nadar, que se agarrassem em pedaços do navio e fossem flutuando até a costa. Você acredita que todos os 276 passageiros do navio chegaram com segurança à praia? Os marinheiros desembarcaram na ilha de Malta, essa ilha que eles chegaram nadando, onde os moradores da ilha receberam eles com um fogo estrondoso. Fizeram uma grande fogueira para aquecer aqueles marinheiros e todas aquelas pessoas que estavam molhadas, que estavam com frio. Mas olha só o que aconteceu. Paulo estendeu a mão para jogar um pedaço de lenha no fogo e uma cobra mordeu a sua mão. Os moradores da ilha tinham certeza de que Paulo morreria. Ninguém resistia a uma mordida de cobra naquele tempo. Mas Paulo, sacudiu a cobra da mão, jogou a cobra no fogo e continuou conversando com todo mundo como se nada tivesse acontecido. Quando as pessoas perceberam que nada aconteceu com Paulo, elas começaram a pensar que ele devia ser um deus. Lá em Malta, Paulo orou pelo pai do oficial-chefe e o homem foi curado de uma febre. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, Paulo também curou outros enfermos na ilha. E os moradores deram a Paulo e a seus companheiros de viagem tudo o que eles precisavam. Naquela ilha, Paulo também falou sobre Jesus. Muitas coisas loucas aconteceram com Paulo, não é verdade? Mas o fato é que Paulo teve fé, mesmo quando ele teve que enfrentar as situações mais difíceis, como essa tempestade e todas aquelas pessoas desesperadas. Situações desafiadoras, de vida ou de morte. Ele sabia que Deus estava ali com ele para lhe dar coragem e força. E sabe qual é a boa notícia? Esta verdade também é verdade para mim e para você. Deus está conosco como esteve com Paulo. Ele está conosco nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Deus está com você mesmo quando coisas ruins acontecem. A gente precisa acreditar nisso. E é verdade. Pense em tudo que Paulo passou em sua viagem. A prisão, o naufrágio, a picada de cobra. Mas Paulo não deixou de confiar em Deus apesar de tudo. Paulo teve fé para acreditar que Deus estava ali com ele para lhe dar coragem e força para enfrentar todas essas situações complicadas. E olha, quando você enfrentar coisas difíceis,